vamos tratar hoje nosso tema, a importância da unidade. Amados, unidade é algo que é importante em todos os momentos da nossa vida. A unidade, ela é importante em tudo. Tudo que Deus faz é importante. Mas vamos retratar em relação à unidade. E antes de eu dizer que unidade é importante e falar sobre unidade, precisamos saber o que é unidade. Unidade, palavra proveniente do latim unitas, e significa qualidade do que é único ou que é indivisível. É algo que não se pode ser repartido ou alterado. Isso é unidade. Então não podemos repartir. Se tem algo que está sendo repartido, alterado, divisível, não é unidade. Não é unidade. Isso é falso. Nos dias de hoje, fake news. É isso? Mas, trazendo da palavra de Deus, pegando esse parâmetro, 1 Coríntios 1:10. Vamos ler com vocês. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensões entre vós. Em outras versões, divisões entre vós. Antes sejais unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Irmãos, nós aqui na igreja, na nossa igreja local, no nosso ministério, nós, irmãos, amados, não pode haver divisões entre nós. Não pode haver. Não é que simplesmente não deve, não pode. Porque há coisas que não deve, mas pode. Não se pode haver divisões. Não deve haver, de maneira alguma. E um texto que na Bíblia, que me retrata bem e que eu gosto muito, que traz, e que particularmente eu gosto mesmo, que retrata bem o que falar de unidade, é quando nós falamos da unidade no corpo de Cristo. Então não podemos falar de unidade sem retratar a unidade no corpo de Cristo. Eu vou ler 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, do versículo 12. Os irmãos que puderem abrir e me acompanhar. Amém, amados? Coríntios 12, a partir do 12. Porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Não há dissensões. A todos nós. Ele não disse que algumas pessoas, algum de nós. A todos. Beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fôssemos ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fôssemos só um membro, onde estaria o corpo? Seríamos uma aberração. Imagine se todos nós fôssemos compostos de ouvidos. Isso não é um corpo, é uma aberração. Imagine, ou de braço, né? Não seria. Não é isso? Onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. O 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. Por mais que pareça ser fraco um membro, eu não sei ao certo, mas estudos dizem que o nosso equilíbrio, não tenho certeza disso, são estudos
que o dedo mindinho do nosso corpo, o dedo mindinho, é responsável pelo nosso equilíbrio. Eu não sei, nem vou cortar meu dedo mindinho para descobrir isso, né? Não vou. Também estudos dizem que se nós perdermos um dedo da nossa mão, perderemos 50% da força. Não vou cortar também o dedo da mão para descobrir isso, de acordo com estudos, não é isso? Então, a importância não está só em cada dedo. O dedo mindinho é importante, por mais que é o menorzinho, e que serve para dar topada, que ele é danado para enganchar no bolo, não é? Dá topada, mas é importante. Antes, dos membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários, e os membros do corpo que reputam serem menos honrados, a esses revestimos com muitas honras, e os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro, ao passo que os decoros não têm necessidade disso, mas Deus assim formou. Então não fui eu, foi Deus. O corpo dando muita mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo. Vão recebendo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. 26, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amados, por que eu trouxe esse texto? Falando do corpo de Cristo. Porque Deus, Ele usa a igreja como modelo para retratar. E eu acho muito interessante, bonito, bacana. Eu sou apaixonado pelo meu Jesus, eu sou apaixonado pelo meu Deus, porque Ele usa as coisas naturais para explicar as coisas sobrenaturais. Deus é tão bom que Ele poderia fazer da maneira dele e a gente recebesse. Mas Ele não, Ele usa muito as coisas naturais para explicar sobrenaturais. Por isso que nós podemos entender através disso. Todos nós como igreja, principalmente nos dias de hoje, nós vemos muita coisa por aí, mas enquanto o mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Amém? Então, principalmente nos dias de hoje, precisamos cada vez mais vivermos em unidade. Amados, é inadmissível que haja separação, dissensões, divisões no nosso meio. A Bíblia fala em Mateus 12 que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Como é que nós vamos estar dividindo o nosso reino? Como? Como nós podemos falar do corpo de Cristo se há divisões entre nós? Nós estamos realmente vivendo o corpo de Cristo? Eu poderia citar vários pontos importantes para vivermos o corpo de Cristo, embora nós não temos tempo para isso, para citar tudo. A Bíblia relata em muitos pontos sobre divisões, sobre o corpo de Cristo, sobre unidade. A Bíblia fala em muitos pontos sobre unidade. É algo muito sério, mano. É algo muito sério. A falta de unidade é muito sério. É a destruição de qualquer reino, de qualquer ambiente, de qualquer instituição. Traz destruição. Imagine cada um aqui por conta própria, que não haja unidade. Imagine. Aí você imagina, se não houver essa unidade, aí os pastores estão nas férias, quem estaria ministrando? Quem ministraria no último culto? Quem teria ministrado? Quem estaria à frente da igreja? Por conta da unidade é que nós estamos aqui. É por conta da unidade, porque vivemos essa unidade. Amém? Quando vivemos unidade, amados, não existe um mais importante do que o outro. Por isso que eu li no texto, fiz questão de ler todo o texto. Assim como Deus usou o corpo humano para exemplificar, assim é o corpo de Cristo, assim é a igreja. Não existe aqui um membro mais importante do que o outro. Existe cada um com suas responsabilidades diferentes. E cada um foi colocado, foi designado para aquela função. Então, o fato de você não estar ministrando não quer dizer que você não faz parte do corpo. Não saia por aí dizendo que você não é importante porque você não ministra. Nem sempre eu ministro, não sei nem quantas vezes eu ministrei aqui.
não é? Mas nem por isso eu deixo de ser do corpo. Falo isso não para me vangloriar, falo isso não por soberba, porque Deus conhece meu coração. Mas eu agora nesse momento estou aqui, como pastor em treinamento, ministrando a palavra para vocês. Se vocês passassem aqui o dia todo, eu estava aqui de servente de pedreiro, batendo massa. Então o mesmo homem que estava batendo massa, está aqui hoje como pastor, ministrando para vocês. Nem por isso eu deixei de estar servindo no reino. Eu não deixei de ser membro do corpo por estar lá. Muito feliz, brincamos tanto, rimos tanto hoje. Então, cada um com a sua importância, amados. Não é o fato de não estar aqui em cima que você não é importante, você é corpo. Não é o fato de você ser dedo mindinho que você não é importante. É corpo. É unidade. Você está unido a um corpo. Então, se você é dedo mindinho, seja dedo mindinho. Não queira ser mão. Não queira. Não queira ser um membro independente. Não vai funcionar. Se você cortar sua mão fora, em poucas horas ela morrerá. Vai apodrecer. Então não saia do corpo. Você não vai sobreviver sozinho. Como é que você quer ser só? Você nunca viu e nunca vai ver. Uma mão não vai entrar por a igreja, sentar aqui para assistir o culto, não vai. Mas vem um corpo. Não é a cabeça só. Ah, então minha cabeça é mais importante do que o meu pé. Não. Não. Todos nós temos a importância. No nosso corpo, tudo tem importância. Eu quero tomar água, a minha boca tem sede, mas eu não consigo, porque a água não vai para o lado de lá da minha boca. Então eu preciso do meu pé para ir até a água. Mas eu não consigo ainda tomar água, porque eu vou precisar da minha mão para levar a água até a boca. Porém, todo o meu corpo foi saciado a sede. Todo o meu corpo. Então, não é só certos órgãos que são importantes. Não é só o pastor que é importante. Todos fazemos parte de um corpo. Todos. Amém? Por isso que o Senhor usa a figura da igreja para especificar isso. E é muito lindo todos citarmos aquele texto que eu citei anteriormente: se não for mão, não será do corpo, tampouco. É muito bonito isso. É muito bonito viver o corpo de Cristo quando nós estamos falando, citando, declarando os versículos. Até que alguém pise no seu calo. Será que você vive o corpo de Cristo? Quando pisam, quando há uma situação que se levantam, nós vivemos realmente o corpo de Cristo? Nós vivemos em unidade? Porque eu declarar os versículos é muito bonito. Eu quero ver quando uma situação se levanta. Vivemos o corpo de Cristo? Né? Falamos muito sobre isso, sobre unidade. Naquilo que nos é conveniente. Mas é aquilo que não é conveniente para mim? Nós vivemos a unidade também? Vivemos essa unidade do corpo de Cristo? Nós vivemos em unidade com o nosso irmão quando algo não é conveniente para nós? Quando não é confortável para nós? Precisamos viver a unidade, independente da circunstância, independente da situação, devemos estar em unidade. Independente. Não depende do modo em que você esteja, não depende da situação em que você esteja, não depende da circunstância que se levante. Se você vive unidade, é para sempre. Amém? Vamos no texto de Gênesis 11, 1. Ora, Gênesis 11, é a partir do 1. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E
deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra do Sinar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eis, pois, façamos tijolos e queimamos bem os tijolos, e lhe servirão de pedras, e o betume de argamassa. Disseram mais: edifiquemos para nós uma cidade. Vai recebendo, irmão. Edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume ou topo, toque o céu, e façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor. Quem desceu não foi eu, não foi o pastor. Quem foi que desceu? O Senhor, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer agora. Não haverá restrição para tudo o que eles atentarem a fazer. Desçamos. Quem disse? O Senhor, não fui eu. Desçamos e confundamos a sua linguagem, para que não entenda a língua do outro. Amados, aquele povo, propósito errado, motivação errada, porque o povo queria chegar no céu, queria topar o céu, queria alcançar o céu, queria engrandecer o nome dele, não o nome do Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer o santo nome do Senhor. Eles queriam fazer conhecido o nome dele, não o nome de Jesus. Mas por conta da unidade, eles iam longe. Havia unidade entre eles. Eles iam longe por conta da unidade que havia entre eles. O quão é importante a unidade? Porque mesmo com o propósito errado, eles iriam. Por quê? Porque havia unidade. O povo estava falando uma só língua. Havia a comunicação entre eles. Amém? Eles tinham como propósito algo totalmente fora da vontade de Deus. Não era o que Deus queria. Mas pela unidade que havia entre eles, conseguiriam ir longe. Quando nós vivemos em unidade, vivemos unidos, vamos longe. Amados, quando há a unidade, nós vamos longe. Vamos longe. Ai do inferno que se levante contra um povo unido, porque a gente passa por cima. Amém? Então tem que haver essa unidade. Eu não posso estar desunido com meu irmão. Nós precisamos buscar em Deus a unidade, viver dessa forma, esse lugar de entender que nós, como corpo de Cristo, unidos, vamos mais longe, fazemos a diferença aonde nós estivermos, em qualquer lugar que você esteja. Como eu disse anteriormente, não é o lugar, é quem você é. Se você vive unidade, se você carrega a unidade dentro de você, você vai fazer prosperar aonde você estiver. Amém? O povo prospera, nós iremos prosperar, nós iremos longe, por conta da unidade que há entre nós. Agora você imagina uma igreja toda dividida, cada um com o seu pensamento. Vai para onde? Vai para onde? Amém? Outro ponto que nós devemos retratar de unidade é que quando nós vivemos em unidade, nós cobrimos a nudez do nosso irmão. Ah, irmão, você quer dizer que eu vou ter que esconder o pecado do meu irmão? Não estou falando disso não. Eu estou falando de você não expor o seu irmão. Eu estou falando é disso. Não expor o seu irmão. Quando nós falamos de cobrir a nudez do irmão, estamos falando de exposição, de expor ele ao ridículo. Não de você encobrir o pecado, mas sim de você não expor. Amém? Você tem que estar cobrindo ele de modo a proteger o seu irmão, não expondo as suas fraquezas. Qual de nós não tem fraqueza?
mas sim nós devemos ajudá-lo a vencer as fraquezas dele. Não é você sair expondo, não é você descobrir, saber, seja lá de qual for a maneira, que o irmão caiu ou teve determinada fraqueza, e daqui a pouco a igreja toda está sabendo. Você não está cobrindo a nudez do seu irmão, você está expondo o seu irmão. Ah, mas a Bíblia retrata isso? Sim. Gênesis 9, 20, onde fala Noé. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e achava-se nu dentro da sua tenda. Então Cão, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Quando ele contou, não foi no intuito de ajudar o pai, foi no intuito de expor o que estava acontecendo. Ah, mas Noé agiu corretamente? Não, ele se embriagou, tomou todas, ficou bebum, né? Mas não justifica, não justifica. Então, a nudez de seu pai, e contou aos seus 2 irmãos que estavam fora. 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, olha a postura de quem vive em unidade, uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e andando, virando para trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez do pai. A Bíblia não retrata que eles passaram a mão na cabeça do pai. A Bíblia não diz que eles encobriram a falha do pai. A Bíblia diz que eles não expuseram a nudez do seu pai. Ela não diz que ele achou bonito, que eles acharam bonito o que o pai fez, a situação em que o pai se encontrava. A Bíblia não retrata isso. A Bíblia diz que eles não expuseram o pai ao ridículo, cobriram a nudez do seu pai. Amém? Então, essa conversa, às vezes, chegamos, irmãos, eu vim aqui, né, porque o irmão está passando por uma situação, mas eu vim, não foi fofocar, eu vim para que possamos orar por ele. Amado, você foi fofocar. Onde está a unidade nisso? Para que eu possa orar pelo pastor Lucas, eu não preciso saber qual é o motivo, simplesmente eu oro. Você pode até, guiado pelo Espírito, ir até outro irmão. Nós temos aqui as guerreiras de orações que sempre dizem, vamos orar por fulano, mas não diz o motivo. Nós vamos orar por ele. Isso sim. Mas você dizer, não, vamos orar por causa disso, isso é fofoca. Onde está a unidade nisso? Você está fofocando. Onde há a unidade? Expondo o seu irmão ao ridículo, está expondo o problema, expondo a falha do seu irmão. Não é isso que o Cristo quer. Não é isso que tem que acontecer. Amém, irmão? Amém. A gente precisa ser cuidadoso muito nisso. Cuidadoso para não cair nessas tentações, nesses laços, de achar, de camuflar, dizer que é para orar. Não, é porque nós estamos aqui para orar. Só vou lhe contar porque temos que orar por ele. Não, irmão, você está querendo contar porque você está querendo fofocar. Vá procurar um aconselhamento, irmão. Vá orar realmente. Vá orar e vai se converter, irmão. Você está querendo fofocar. Você está querendo fazer a desunião. Você está querendo levantar contenda. Amém, irmão? Quando nós não vivemos em unidade, não temos unidade, a gente, o que a Bíblia diz? O que ele diz no texto que eu li? Que quando o corpo vai bem, uma parte do membro vai bem, transformamos nos dias de hoje, todo o corpo vai bem. Mas quando o corpo vai mal, todo o corpo vai mal. Alguém já tentou, quando cai um argueiro, um ciscozinho no olho? Quem vai para lá? Dedo. Tira logo, mostrar. Mas o dedo ia dizer assim, não tem nada a ver, foi no olho. Não, mas o dedo corre para lá, né? Aí quando é o contrário, você já tentou, quando você pega um furinho, uma espinhada no dedo, quem é que lacrimeja?
o olho, mas ele podia dizer assim: não tem nada a ver, foi no dedo. O que eu estou dizendo com isso? Que quando um membro do seu corpo é atingido, todo o corpo sente. Quando o membro do seu corpo vai bem, todo o corpo vai bem, todo ele se regozija. Quando o seu irmão está mal, nós sentimos por ele. Isso é unidade, isso é união. Não fique feliz porque o seu irmão não está bem. Sinta por ele, chore com ele. Se você vê o seu irmão chorando, chore por ele. Mas em contrapartida, se você vê o seu irmão sorrindo, ria com ele. Porque a Bíblia diz que quando o membro está bem, todo o corpo se regozija. Então esteja feliz, regozijante com o seu irmão. Não se alegre só porque você não é você que está ali. Amado, quando você vê o irmão sendo elogiado, nossos pastores, ele não mede esforço para elogiar. Será que ele nunca teve decepções? Teve. Mas vai parar? Não vai. E vai continuar. Se o elogiado não recebeu, paciência. O problema não está no líder que elogiou, está no liderado. O problema de não receber bem o elogio foi de Lúcifer ou de Deus? De Lúcifer. Quem despencou foi ele. Nem por isso Deus deixa de levantar alguém, de elogiar. Não vai deixar. Amém? Então, quando você vê seu irmão se dando bem, feliz, esteja também feliz. Isso é mais um dos parâmetros de que você está vivendo em unidade. Quando você se alegra com seu irmão, mas quando você se entristece quando seu irmão recebe algo, sinto muito, irmão, você não está vivendo em unidade, não. Você não está vivendo, amém? Mais água, claro. Aleluia. Irmão, qual o parâmetro que você pode usar para me falar sobre isso? A Bíblia. A Bíblia tem. Vamos lá em Gênesis 37, 3. Eu vou ler 3, 4, 5. Amém? Abriram? Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Gênesis 37, 3 diz: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podia falar pacificamente. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amado, é muito perigoso quando você não vive unidade. Olha o que aconteceu com os irmãos de José. Eles não somente odiaram ou não gostaram, a Bíblia diz que eles odiaram ainda mais. Ou seja, ao invés de melhorar a situação, eles pioraram, odiaram ainda mais. Por isso que nós devemos nos alegrar com a conquista do nosso irmão. Amado, se você vê o seu irmão comprando um carro, se alegre com ele. Quem deveria comprar? Mas quem deveria comprar o carro era eu, aquele carro. Não era, amado, não é você. Se fosse, teria sido você. Quando você vê Deus, através do nosso pastor, levantando um irmão na igreja, fica alegre, irmão. Se alegre com ele. Mas deveria ser eu. Não deveria, amado, por causa do seu coração. Se fosse você, seria você. Deus não é doido. Deus não é doido. Deus não vai dar instruções para o nosso pastor para levantar alguém que ele mesmo não queria levantar. Deus não erra. Era o irmão A que deveria ser levantado, mas Deus se atrapalhou e levantou o irmão B. Não, amado. E o que é que eu devo fazer? Me regozijar. Meu irmão está subindo. Amém? Mas você está dizendo isso porque você foi agora levantado pastor em treinamento. Mas quanto tempo eu estou aqui
E quanto tempo eu fui levantado pastor em treinamento? E aí? Quantos pastores já foram levantados, ordenados, licenciados? E aí? E nem por isso eu não abracei cada um deles e não fiquei feliz. E quanto mais ele vai, melhor ainda. Se você pudesse escolher, eu estaria aqui, Diego, ministrando e aí sentado. Mas, quando o pastor mandou, eis-me aqui. Quando eu digo eis-me aqui, eu estou dizendo em tudo, por conta da unidade que eu vivo. Irmão, quando um membro cresce, quando um irmão cresce, a igreja toda cresce. A questão é que às vezes nós esquecemos disso, achamos que há individualidade. Você vive na individualidade. O povo lá diz que aqui é uma igreja de rico. Amém. Todo mundo tem o mesmo capital. Não. Mas a igreja é considerada uma igreja de rico. Todos têm carro? Não. Mas todo mundo diz que a igreja enche a rua de carro, porque o povo da igreja é cheio de carro. Amém. Todos ganham igual aqui? Não. Todos nós temos o mesmo poder aquisitivo? Não. Mas o que é que diz o povo? Olha, ali é uma igreja de alguns ricos, outros não. É assim. Igreja de ricos. Eu faço parte dessa igreja. Então, eu sou essa igreja também. Amém, amado? Então, por que eu não vou ficar falando disso? Né? Eu tenho o meu amado Diego, é engenheiro. Eu sou engenheiro? Não. Mas eu estou numa igreja que eu tenho engenheiro. E aí agora? Eu sou a igreja que tem um major, que agora deixou de ser Gustavo, é major. Por que eu não vou me alegrar? Me alegro. Mas você é major? Não. Porque isso foi designado, foi ele que estudou, foi ele que foi lá, foi ele que fez o curso. Não fui eu. Então eu não posso pegar carona nisso aí. Mas eu não posso ficar entristecido porque alguém... o irmão trocou de carro. Amém, glória a Deus, é mais um carro. O irmão agora comprou um carro. Amado, se você não comprou o seu carro ainda, não ganhou o seu carro ainda, se alegre, é mais um irmão para dar carona. Não se alegre só quando você ganhar o carro, mas sim quando os irmãos, cada um, quando eu estava sem carro, cada irmão que ganhava o carro, eu digo, glória a Deus, mais um. Então já é mais um para procurar. Fiz o remo, peguei tanta carona e alegre com os meus irmãos, independente. Não é pelo seu status, não é pelo seu poder aquisitivo, é pela unidade que você vive. Nós vivemos pela unidade. Nós estamos regozijando, estamos todos aqui. Então a unidade traz isso. A unidade faz essa mistura. E Deus é muito maravilhoso quando Ele faz isso. Ele usa a beleza do corpo está na diferença dos membros. Se não fôssemos diferentes, cada um com suas funções, não teria beleza. Já me imaginou se todo mundo fosse médica? Tem doutora Vivian ali, todo mundo médico. Aí eu não teria um engenheiro, porque ele seria médico. Quem ia construir a casa? Eu não teria um pedreiro aqui. Por que todo mundo médico? Quem ia construir a casa? Amados, a gente tem que pensar em tudo que a gente vai falar, em tudo que a gente vai viver, vai pensar com relação aos nossos irmãos, com relação à nossa igreja. Amém, Jesus? Amém. Isso mesmo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Por quê? Porque se a gente não se alegra com o meu irmão, com o seu irmão, meu amado, você está no lugar errado. Você tem que viver unidade no corpo de Cristo. Amém? Tem que viver essa unidade, irmão. Vamos pôr em prática. Quando nós entendermos a força que há na unidade, nada nos para. Ninguém nos para. Amém? Quando entendermos isso, a força de termos uma só linguagem, um só propósito, que estabeleceu o reino de Deus aqui na terra. Esse é o nosso propósito.
Independente do que você é, do que você faz, da sua função, seu poder aquisitivo, nós estamos aqui no mesmo propósito: estabelecer o reino de Deus, pregar a palavra de Deus. Amém? Então devemos estar unidos, vivendo a unidade, porque não adianta eu falar do corpo de Cristo, falar que vivo unidade, se na prática eu não vivo isso. Amém, meu amado? Não devemos fazer assim. Nós devemos estabelecer Jesus aqui na terra, não o meu eu, não o que eu sou, o que eu posso, o que eu faço. Isso não é unidade. A unidade é você estabelecer o reino de Deus, estabelecer Jesus. Não é em vão que o diabo trabalha para gerar divisões no nosso meio, porque ele sabe, o diabo sabe o que é você ser um. O diabo sabe o que é unidade, não é? A gente vê por aí, estou finalizando, a gente vê por aí, você pega um guindaste desse aí, um cabo de aço que levanta toneladas. Aí você vai ver um cabo de aço grosso levantando toneladas. Mas alguém já viu um cabo de aço de perto? Como é um cabo de aço? Que ele é cheio de fiozinhos, cheio de fiozinho de aço, e que não suporta aquele peso ali. Porque cada fio de aço daquele não consegue suportar nem 1 quilo. Cada fiozinho de aço. Aí quando você junta os cabos de aço, está ali. Separe. Bote cada um separado. Bote cada cabinho daquele, cada fio de aço separado, e ver se ele vai suportar o peso todo. Acabe com a unidade na igreja. Comece a falar um dos outros e veja o que é que vai acontecer. Por isso que nós temos que ter cuidado. Não sair falando mal do irmão, não sair falando mal da nossa instituição, do nosso ministério. Isso é você expor a nudez do seu irmão. Através do que você fala do seu ministério, você expõe a nudez do seu irmão. Quando você fala mal de um irmão, porque ele caiu, você não está expondo apenas o irmão, você está expondo o nome dos pastores, que são pastores daquele irmão. Você está expondo o ministério, sua igreja local. Então nós devemos pensar bem no que vamos falar. Amém, meus amados? Quando nós entendermos, quando o povo de Deus, quando a igreja de Deus entender o poder que há na unidade, nada nos para. Nada vai nos parar. Nada pode nos parar, porque entendemos o poder que há nessa unidade. Nada nos para. Pode levantar a circunstância que for, mas unidos estaremos lá. A melhor maneira de você rebater algo ou destruir é você separar cada um. Você quer destruir uma família? Separe cada um. Pegue um de cada vez. Igual o pastor Samuel ministrou, que brigava na escola. Você quer ir? Pegue um de cada vez, porque juntos eles são mais fortes. Nós somos um. Deus, Jesus disse: eu sou um com Cristo, sou um com o Pai. Assim nós somos um com Ele. Assim nós somos um com o irmão. Então quando você vê alguém falando mal do seu irmão, ore por alguém que está falando mal, não pelo seu irmão. Não fale junto. Não vá junto. Não vá falar mal junto, porque você está causando a desunião. Amém, meu amado? Essa foi a palavra de hoje que eu trouxe para vocês. Espero que tenham recebido. Amém? Glória a Deus.